Como escolher entre um plano de M2M, ou seja, machine to machine, um plano de dados, seja do 5G, 4G, 3G ou até 2G, que é bem baixo. Na prática, nem teoricamente iria se utilizar a internet, mas é uma velocidade pequena, um tráfego de dados básico, vamos dizer assim. E hoje em dia, eu acredito que, como é que eu escolho? Ou seja, isso é a parte de negociação de contratos, é a parte de avaliação. Eu acredito que tudo que você vai contratar precisa ter um porquê, um motivo. Eu vou contratar isso porque a empresa precisa ter um novo serviço, ou porque eu preciso atender melhor o meu cliente final. Tem diversos porquês. Entendi. E o segundo é, o que se precisa, pensando em dados, de velocidade e de banda. Precisa de muita, por exemplo, muita velocidade para você passar essa informação? Não. É pequeno as informações que você vai trafegar? Sim ou não? Então, essas são algumas das questões. E estou passando para você isso aqui. Pode ser que você seja da área de TI, tecnologia da informação, ou não. Lembrando que o gestor de telecom, eu já vi de diversas áreas, desde almoxarifado, financeiro, logística, compras também já vi, RH também já vi pessoas fazendo essa atividade com essas funções, além do departamento de TI que também pode fazer isso. Então, eu preciso te explicar aqui de uma maneira que você entenda. Se você já é de TI, você vai entender esses termos mais fáceis. Se você não é, entenda esse tipo de fluxo. Eu vou te mostrar como você pode ter essa diferença. Até uma pessoa de TI ajuda para entender essa diferença dos usos dos serviços, tá? Primeiro, como eu tenho uma metodologia chamada Reduza Custo todo mês, o foco é reduzir custos, mas também manter a operação funcionando com o melhor possível de serviço. Então, quando a gente pensa em qual é o plano que eu vou escolher, é exatamente o que eu faço no dia a dia. Escolho a melhor proposta para que a operação funcione. Então, por exemplo, isso tem no pilar negociação, que é onde eu vou ver os planos, valores, composições, tudo que envolve o contrato. E no pilar gestão, eu vou gerenciar esses serviços. Então, de que adianta eu colocar um plano aqui que precisa de uma tecnologia de baixo tráfego, por exemplo, com 5G, que ele não precisa usar o 5G. Não tem necessidade. Outra coisa é, e se eu precisar de uma alta velocidade, ou eu preciso de uma velocidade, mas o tráfego de dados que eu tenho é de 10 gigas, vamos supor. Não tem lógica eu botar um plano de M2M. Não vai surtir o efeito que eu preciso. Eu tenho que botar um pacote de dados, por exemplo, com 3G ou com 4G, para trafegar isso tudo de dados. É um outro exemplo. E se eu negociar errado, quem vai ter dor de cabeça é a gestão. E vice-versa. Se a gestão ver que está errado, vai dizer que eu fiz a negociação também correta. Então, não adianta eu querer, como dizem, tapar o sol com a peneira. Não adianta eu querer, eu vou pegar o menor preço, mas não vai funcionar para a operação. Vai adiantar de quê? Nada. Você vai fazer o trabalho errado. O trabalho certo é entregar o menor custo para o que se precisa, para o propósito daquele projeto, daquela solicitação. É isso que precisa. Então, é dessa forma que eu escolho, tá? Só para você entender. E o que é que facilita nessa escolha? Eu faço uma projeção de uso e aí você pergunta a quem está programando. Você precisa de quantos dados? Qual é a projeção de um mês? Você tem variações? Como é isso? Qual é a projeção do projeto? Por quê? Uma coisa é um projeto piloto. Pega um chip lá de 3G, por exemplo, ou 4G e deixa a pessoa testar. Ok, vamos para a operação, vamos para a implementação, em qual quantidade for necessária, aí você faz essa projeção, porque quem projetou deve ter esses dados. Pode ser, em alguns casos, como já aconteceu comigo, que você não consiga falar com determinada pessoa. Ou que ele faça um planejamento que ele, eu vou botar isso aqui, mas eu sei que ele usa isso aqui, mas eu vou botar isso aqui por margem de segurança. Tudo bem, não tem problema, você tem uma margem de segurança melhor do que você estar sempre no topo e correr o risco de ter alguma cobrança a mais. E aí você avalia, lógico, os cenários. Se tiver histórico de uso, então o projetista, a equipe que faz o projeto de uma solução que precisa de uma comunicação móvel,
ele precisa ter essa informação para ter dados, ter informações e aí sim viabilizar o projeto. E como será a operação e o uso, porque isso vai me dizer qual é o plano que eu vou utilizar. Eu já tive projetos que eu gerenciei que precisavam de planos de M2M e projetos que eu precisava apenas da tecnologia 3G. Não precisava nem chegar no 4G, nem no 5. Já existem outros que vão precisar. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina você precisar fazer uma cirurgia à distância, na área de saúde. Qualquer demora na ação que for feita, meu amigo, pode ser um risco muito alto. Isso é um exemplo. Existem outros, mas você tem que entender que a tecnologia, vamos dizer, de comunicação entre máquinas, ela pode precisar de diversos tipos de conexão, não apenas a conexão entre máquinas, que é o M2M, que é um plano, vamos dizer assim, chamado de banda estreita, de uma banda menor. E aqui, 5G, 4G, 3G, são banda larga. É um serviço que tem uma velocidade, um tráfego maior de dados. Normalmente, é isso que acontece, você tem que analisar, pelo menos eu analiso dessa forma, para facilitar a projeção na parte de negociação e na parte de gestão dos serviços. Uma coisa importante que aí pode ser que você não saiba é o protocolo de comunicação que o projeto está sendo utilizado. Isso pode variar e tem projetos que têm uma necessidade de mais internet e outros de menos internet ou de tráfego de dados. Isso também pode ajudar, mas normalmente isso aqui é visto no início do projeto. Depois que o projeto andou, é mais difícil você dizer, agora tu tem que se preocupar com o pacote de dados. E o cara não vai mudar o projeto porque você disse que esse protocolo consome mais dados do que outro. Mas, sempre que for possível, veja também essa questão para ajudar. Se você não quer mexer nessa parte de estrutura, pergunta apenas os 3 primeiros. Tá, qual é o projeto, qual é a média de utilização, o que é que vai ser projetado e faz a contratação. O que eu já vi também é que, mesmo fazendo esse processo, posteriormente eu via que existiam estruturas diferentes. Existiam planos ou equipamentos, dispositivos que consumiam mais dados e outros equipamentos que consumiam menos dados. Por quê? O seu dispositivo de utilização de máquina para máquina, existem equipamentos que se utilizam mais e equipamentos que se utilizam menos. E aí você também pode, no meio do processo, ou seja, durante a negociação, avaliar essas questões dependendo do contrato que você tenha feito. Então saiba que é assim que eu acredito que a gente deve escolher.